você, que o Senhor Jesus, né, ele venha a ser a primazia na tua vida, ele venha a ser o primeiro lugar, né? Tem um louvor que eu gosto muito, né, que fala, sejas o meu universo, né? Então, assim, esse louvor vai dizer que de manhã precisa ser o primeiro pensamento, né? Que o seu primeiro pensamento, todos os dias da tua vida, seja em Jesus. O nosso primeiro pensamento é dele, a primazia, tudo aquilo que é primeiro na tua vida, que você possa entregar ao Senhor Jesus, porque ele é bom e ele tem cuidado de nós. Grandes coisas fez o Senhor e por isso nós estamos alegres. Agora está tudo certinho ali com o Facebook. Graças a Paz, Fernanda. Deus abençoe. Que Deus abençoe poderosamente. O pessoal está chegando aí. Lá de Curitiba, da Oficina da Alma. Olha só, que legal. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, o nosso culto Voando como Águia. O Senhor nos colocou no coração esse tema, né? E nós estamos sendo desafiados a cada terça-feira a trazer palavras que realmente são direcionadas, né, para nos ensinar a voar. A gente costuma dizer que tem muitas pessoas que já era para estar voando, mas infelizmente ainda estão gatinhando, estão dando os primeiros passos. Na grande realidade, o desejo do meu e do teu Deus é que nós possamos voar como uma águia, né? Eu sempre digo, a águia ela não olha a circunstância, ela não quer saber se a tempestade surgiu, aí que ela voa mesmo, porque ela entende que a tempestade vai fazer com que ela tenha voos muito mais altos, né? Eu sempre falo sobre isso, eu acho impressionante, né? A águia ela é um animal que você começa a ver, né? Tá escrito ali na palavra de Deus, tem muitos ensinamentos a respeito da águia. E realmente, amados, é isso que Deus espera de mim e de você, que sejamos como águia. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Já falei pela terceira vez, mas eu estou falando devido à conexão com o Facebook, que só entrou agora. Tá aí meu irmão Lucinaldo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está entrando aí, não esqueça de compartilhar, né? De mandar para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares. Deixa aí no direct, pelo Instagram, manda pelo Message, pelo Facebook, ou até mesmo compartilha, cria uma sala, para que essa palavra alcance mais pessoas. Nossa intenção não é ter uma audiência grande, mas é fazer o nome de Jesus conhecido. Graças ao Senhor, nessa ocasião, através das mídias aí, muitas pessoas que não frequentavam nenhuma igreja, não ia a culto algum, não pertencia a nenhuma denominação, essas pessoas estão sendo alcançadas a partir de agora. O Senhor está fazendo grandes coisas, muitas delas ficam secretamente ali, né, no culto, não se manifesta durante a transmissão, mas nós sabemos, e os testemunhos têm chegado até nós, de pessoas que foram tocadas pela palavra, estão repensando as suas vidas, porque o Senhor, Ele ainda usa a palavra para falar com o seu povo, Ele ainda usa a palavra para alertar as pessoas, para conduzi-las a um caminho de correção, de melhora, de aperfeiçoamento. Por isso eu louvo a Deus por essa noite, e nós queremos dar boas-vindas realmente de todo o coração, dizer que todas as terças, todas as quintas, todos os domingos, nós estamos juntos, cada dia com uma palavra diferente, aquilo que Deus tem direcionado nós a compartilharmos para a edificação do corpo de Cristo. Então, antes de nós seguirmos adiante, né, nós queremos poder ler uma palavra, depois nós vamos estar orando em cima da palavra, tá bom? Enquanto você está aí acompanhando, não deixe com que nada tire a sua atenção, queridos. Talvez você está atarefado aí chegando em casa, se organizando, ou até mesmo está vários dias sem sair de casa. Aproveite, queridos. Esse é um dia que o Senhor nos fez. Eu costumo falar todas as transmissões que você não seja um espectador de uma live, mas que você ofereça um culto racional ao Senhor. Que você seja inteligente nessa noite, de oferecer um culto com sabedoria, dando o seu melhor, prestando a sua atenção, a sua devoção. Então, pare os seus afazeres, tira a panela do fogo, coloca as crianças para fazer alguma atividade, ou você sente para assistir junto com a família, e que você seja ministrado em nome de Jesus. Não perca nada, porque através de uma palavra, foi assim que a palavra nos relata. Uma palavra transformou a história de uma família. Nós cremos nisso, nós trabalhamos com isso e por isso nós confiamos. Vamos ler um texto e após a leitura do texto nós vamos estar dando continuidade. É isso aí, abre aí comigo Jó 42, palavra essa que eu amo muito, Deus fala muito comigo através dessa palavra e eu sei que não será diferente com o seu coração. Coloca aí no rodapé, Jó 42, é a palavra oficial para essa noite, terça-feira, 5 de maio, dia esse que Deus já preparou, agora a noite maravilhosa na presença do Papai. As pessoas estão chegando ali está a Lu, a Fabiana, a Priscila, sejam bem-vindos, graça e paz, muita saudade Priscila de todos. chegou. Ó, a Pri ali,
Glória a Deus, pessoal chegando. Vamos adorar o nome do Senhor. Jó 42. Colocou aí no rodapé? Está escrito assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que tem o conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. A gente vê aqui uma declaração de Jó dizendo, né, que agora realmente os olhos dele vê o Senhor, os ouvidos dele escutam o Pai. Isso é algo muito forte, e ali ele começa a olhar para ele e fala: eu me arrependo no pó e na cinza. Como é bom a gente poder olhar para esse Deus e saber o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é longânimo. De repente você conheceu a Deus aí de ouvir falar, mas eu quero te dizer que Jó conheceu a Deus de com Ele andar. Glória a E Deus. isso significa que Deus quer andar comigo, que Deus quer andar com você. Aleluia. Ele tem realmente uma caminhada incrível, Ele tem um caminho lindo para que eu e você venham percorrer. Amém. E pode ter certeza que no final dessa caminhada nós temos a coroa da vida. Graça e paz a todos que estão chegando, a Jerusa chegando ali, acabei de ver a Amadinha. Deus Um abençoe, abraço, pastor. Amadinha, a paz do Senhor Jesus. Pastor Luciano, um abraço também. Graça e paz para todos vocês, sejam bem-vindos. Luiz Aurélio. Dodô, Deus abençoe, Dodô. Pessoal chegando aí, glória a Deus. Então, amados, Jó 42 é uma palavra maravilhosa. O começo dela diz o seguinte, quando Jó ele responde ali, né? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Graças a Deus. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém, não há nada nessa terra, não há nada no universo que venha frustrar os planos do Senhor na minha e na tua vida. Ele é um Deus responsável, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus que Ele decreta, Ele é um Deus que fala e Ele cumpre. A palavra do Senhor fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todos os planos, todas as coisas, elas são feitas pelas mãos de Deus, escritas pelos dedos de Deus. Toda a situação que nós estamos vivendo e passando, eu quero te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a direção de nada. Ele continua no controle da minha e da tua vida, e isso nos dá motivo de sobra para adorar, glorificar e bendizer o nome daquele que tudo é. Eu bem sei que tudo Aleluia. Ele pode. Que você possa falar aí na sua casa agora: eu bem sei que o meu Bem Deus sei. tudo pode. Meu Deus, tudo pode. É isso que nós temos que ter, essa convicção. Glória a Deus. Nós vamos orar mediante essa palavra de Jó. São as últimas declarações. A gente fica maravilhado com a conclusão, né? A gente vê muita coisa acontecendo na vida de Jó, mas o final, queridos, a Bíblia diz que não é como nós começamos que é mais importante, mas é o final das coisas. E a gente está caminhando nesse progresso contínuo e diante de Deus. Você precisa não desperdiçar essa noite. Vamos falar com Deus, colocar os anseios, o dia de hoje, as adversidades, os sonhos, os projetos. Vamos falar com o Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite mais uma vez. Porque o Senhor continua sendo um Deus longânimo, um Deus amoroso, um Deus que tem prazer nos seus filhos, tem prazer na obediência. Pai, nós te damos graças porque mais uma terça-feira nos é concedida de cultuarmos ao Senhor com todos os nossos amigos, nossos irmãos, Pai, de perto, de longe, Pai, os mais próximos, os mais distantes fisicamente, geograficamente, mas no mesmo coração, no mesmo espírito, Pai. Nós declaramos que nós amamos ao Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nós expomos os nossos
delitos diante do Senhor, declarando, Pai, que nós recebemos o Teu perdão por fé, recebemos o Teu perdão, Pai, diante da Tua palavra. Nós declaramos que nessa noite Tu tens liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, de acender uma luz dentro de cada um de nós, de mostrar as Tuas verdades, Pai, e principalmente trazer luz sobre os nossos lugares sombrios, aonde havia trevas, que haja luz. Pai, oro sobre cada casa, sobre cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem que está acompanhando esse culto conosco, oferecendo ao Senhor um culto racional. Eu peço a Ti, Espírito Santo, revela-te. Revela-te durante a palavra, revela-te durante os testemunhos, revela-te durante a ministração. Nós oramos declarando que a paz do Senhor repousa sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós invocamos o Teu nome, Jesus, para que o Espírito Santo fale através de nós nessa noite. Pai, que não seja nós, mas o Senhor a falar. Conduza a verdade a cada coração. Que cada casa seja uma congregação nessa noite, Pai. Que cada casa seja materializado, Pai. Um templo para adoração ao Senhor. Que as famílias se rendam a Jesus, Pai. Que vidas sejam salvas. Que haja transformação. Que haja restauração. Que haja quebrantamento, Pai. Abre o nosso entendimento. Nós não mandamos embora todo cansaço, toda fadiga, toda indisposição, todo mal-estar. Nós lançamos fora da nossa vida. Nós rejeitamos tanto de nós quanto dos nossos irmãos, Pai. Nós somos templo do Espírito Santo. Que não permaneça sobre nós nenhum desconforto, mas que a Tua palavra venha nos limpar. É assim que está escrito: vós sereis limpos pela palavra. Que a palavra faça o seu papel na nossa vida nessa noite. Mais uma vez, nós oramos e já agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa presença que nós estamos sentindo aqui esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a paz que excede todo entendimento esteja em cada cômodo do seu lar nessa hora. Esteja sobre a sua família. Essa paz, ela vem de Deus. Ele é o príncipe da paz. Sabemos que são dias maus, são dias de guerra. Mas quando nós olhamos para um Deus que nós temos, nós sabemos que Ele é um príncipe. E além de ser um lindo príncipe, Ele é o príncipe da paz. Esse é o Deus que eu e você servimos. Que essa paz realmente venha estar em você. Que você venha ser um promotor de paz. Aonde quer que você passe, que você possa promover essa paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Em nome de Jesus, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas. Tá aí a Jerúcia, a irmã Maria, o Cal já está aí, a Raíssa, a Rosa, Deus abençoe a Lucicléia, está aí a Sara. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nosso desejo é que quanto antes nós possamos estar juntos lá na Mispa, adorando ao Senhor. Mas é interessante que na internet, né, tá a Marlene também ali, Deus abençoe Marlene. Deus abençoe Marlene. Na internet nós podemos nos conectar, queridos, não importa onde você está agora, fisicamente falando, mas nós estamos conectados no mesmo coração. A presença do Senhor já é real aqui neste lugar. Nós estamos em casa oferecendo um culto ao Senhor e você pode participar conosco desse momento, oferecendo também de forma intencional. Já falamos alguns dias sobre isso, mas eu não posso desperdiçar a oportunidade de lembrar você que o Senhor recebe a sua adoração. Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Mas eu tenho dito, e é uma verdade absoluta, Deus, Ele ouve a oração, mas Ele honra a fé. Quando você para cultuar, você está dizendo para o Senhor assim, ó, eu tenho fé que o Senhor me ouve. Eu tenho fé que o Senhor está presente na minha casa. Eu tenho fé que é verdade a palavra de Deus. Eu tenho fé que tudo quanto está sendo pregado faz parte do que Deus quer para nossas vidas nesses dias. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, nessa noite. Que você possa desfrutar da presença de Deus. Não é um tempo de correria, como eu falei. Aquieta o coração, sossegue um pouquinho e vamos debruçar na palavra. Vamos deixar Deus falar conosco através do Espírito Santo. Por isso que eu reforço, compartilha, manda para aquele amigo, manda para aquela amiga, não desperdice a oportunidade. Tem pessoas que precisam ser tocadas nessa noite, não é amanhã, é hoje. Hoje Deus quer falar com elas. Talvez alguém que está hospitalizado, alguém que está com alguma situação difícil, você pode mandar para ela e Deus é quem vai falar com ela. É Deus quem vai abrir os olhos dela, é Deus que vai tocar no coração dela. O nosso papel é sermos pontes. Seja uma ponte no meio de um rio, seja uma ponte no meio do deserto, seja um canal de bênção para alguém. Facilite a adoração, facilite a conexão, leve pessoas a Cristo. Se você talvez não tinha o hábito de evangelizar pessoalmente, aproveite que a internet dá essa distância segura, mas não seja negligente. Fale de Jesus em tempo e em fora de tempo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus mais uma vez. Nós queremos entrar na palavra para não desperdiçarmos a noite. O tempo é muito precioso, né? Alguns podem estar cansados, enfim. O tempo sendo precioso, nós temos que ser muito prudentes para aproveitarmos da melhor maneira possível.
Abra sua Bíblia aí, livro de Números, capítulo 13, por favor. Anota aí no comentário, né? O texto inicial foi Jó 42, depois nós estamos lendo agora Números, capítulo 13. A palavra do Senhor. E eu quero te dizer que Deus ele tem uma palavra para o seu coração, amém? Que nessa noite essa palavra ela venha como uma semente e que a terra, que é o seu coração, ela seja fértil para que essa semente ela venha germinar. Em nome né? de Jesus. Saiba que Deus é aquele que vai dar todo o crescimento, dia após dia. Números capítulo 13, Números 13, a partir do versículo 17, a pastora vai estar lendo e depois nós vamos seguir. Coloca aí no comentário, por favor, quem chegar consegue nos acompanhar. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Está ali já no Facebook, faltou no Instagram. Ajuda eles, Cleber. Coloca aí, Deus abençoe. Números 13, a Aline tem também. Deus abençoe a Aline, já chegou. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que saudades de vocês. A partir do versículo 17, vamos lá. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehobote, na direção de Lebo-Amate, subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construído 7 anos antes de João, no Egito. Quando chegaram ao vale do Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Glória a Deus por essa palavra. Mais uma vez, a paz do Senhor. Está aí o Marcelo chegando. Paz, queridos, nós queremos falar de um assunto hoje que é muito importante, de muita relevância, na verdade. Nós queremos dar o tema para essa mensagem: um olhar que muda tudo. Coloque aí, hashtag um olhar que muda tudo. Por que é um olhar que muda tudo? Nós lemos o texto, a história contada que Moisés, Números capítulo 13, a partir do verso 17, nós lemos até quase o 30. Moisés deu uma ordem para que os espias fossem espiar uma terra. Terra essa que todos conhecem o nome, Canaã. Porém, os espias tomaram uma postura, eles foram dedicados para essa missão. E aí, nesse processo de chegar nesse lugar de espiar a terra, eles olharam, observaram, avaliaram o território. Mas quando eles voltaram, todos eles voltaram juntos, quando voltaram, eles tiveram que prestar um relatório. O próprio subtítulo vai falar que é o relatório dos espias. Só que é interessante que a forma como eles se comportam na hora de trazer um relatório, ela é muito distinta. Eles não tiveram todos o mesmo parecer. Podemos dizer que todos viram a mesma coisa, mas interpretaram de forma diferente. Eles olharam o mesmo cenário, mas interpretaram de forma diferente. O que eu aprendo com isso? Que um olhar muda tudo. O texto vai dizer que
o mesmo povo, que era o povo? O povo de Israel. Eles estavam divididos em tribos, pegaram os melhores de cada tribo, os príncipes. Não era qualquer pessoa que poderia ser designada para uma missão como essa. Era uma missão extremamente importante. Eles estavam falando de um território a ser alcançado. Eles tinham uma tarefa que foi dada por Moisés, o líder na época. Eles não questionaram tanto quanto aí. Mas quando voltaram, a posição deles foi totalmente diferente uma para com os outros. A grande maioria disse assim, ó, a terra é muito boa, a terra é excepcional, a terra é incrível, a terra é muito boa, os frutos são maravilhosos. Só que a mesma pessoa, os mesmos homens que espionaram e disseram que a terra era maravilhosa, deram a princípio uma boa impressão, tem uma vírgula, né? É interessante que quando surge uma vírgula é sempre interessante de observar. Eles dizem assim, só que tem um porém. A terra lá, ela é uma terra fortificada. Os homens lá são gigantes. E o relatório desses homens começaram a criar um sentimento em quem os ouvia, da congregação que estava diante deles ali, de medo. Meu Deus, mas como assim? E isso foi acontecendo por uma vez, eles foram relatando e relatando, só que tinha 2 homens que estavam ali. O texto menciona inicialmente de Caleb, e ele fala que esse Caleb se levantou e falou, não é bem assim. Versículo 30, aliás, você vai encontrar uma descrição do versículo 17, capítulo 13 de Números, do versículo 17 até o 28, mais ou menos, até o 29 ali, um povo dando um relatório terrível, um olhar terrível sobre um cenário maravilhoso. Um olhar terrível sobre uma terra poderosamente abençoada. A gente tem que entender, queridos, que Deus nesses dias está colocando diante da sociedade, diante da igreja, cenários muito semelhantes. Só que é interessante que, quase como repetição dessa época, o mesmo cenário, olhado por diversas pessoas diferentes, reproduz interpretações diferentes. Por isso que o tema da mensagem é esse. Um olhar pode mudar tudo. Um olhar que muda tudo. Quando nós pensamos que dali para frente a história foi sendo descrita de forma muito intencional, quero desafiar você a ler depois com mais calma esses capítulos do livro de Números. São muito ricos, muitos detalhes que a gente às vezes passa batido numa leitura rápida, mas você meditando, você refletindo sobre esses fatos, você vai encontrar essa questão de que os homens tinham a mesma coisa para observar. Só que o relatório não foi o mesmo. O olhar de Caleb foi diferente. O olhar de Josué foi diferente. Eu posso dizer para você que a mesma congregação, traduzindo para os dias de hoje, a igreja, meu irmão, nós, como igreja do Senhor, muitas vezes estamos olhando de forma diferente para a mesma situação. A forma que cada um está lendo o problema está muito diferente. Alguns estão desesperados. E o sentimento que visivelmente entrou no coração daqueles homens tem um nome muito claro e nós não podemos ignorar. Os espias que foram levados, designados por Moisés para espiar a terra, permitiram que um sentimento entrasse no coração deles. Esse sentimento tem nome, chama-se incredulidade. A incredulidade entrou no coração dos espias. Todos? Não. Da grande maioria, a grande maioria ficou sensibilizada, amedrontada, receosa. Do quê? De passar pelo desafio de conquistar a terra. Eu estou falando de um povo que tinha relatos de muitas outras conquistas, relatos, histórias passadas de pessoas que foram bem-sucedidas. A promessa que Deus fez a esse povo não era suficiente para eles acreditarem. A promessa que Deus tinha feito para Moisés e dada ao povo por tabela não era suficiente. Deus não tirou eles do Egito para que eles morressem no deserto. A promessa é essa: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou mandar vocês para um lugar de abundância. Só que o povo, infelizmente, por causa do diagnóstico dos espias, permitiu que o medo, permitiu que o receio entrasse no seu coração. Então você começa a perceber a divisão. Do versículo 17 até o 29, tem esse sentimento de incredulidade. Dali para frente, você percebe do versículo 30 a seguir, do mesmo livro, Números capítulo 13, do 30 a seguir, você encontra uma outra descrição. O olhar mudou tudo. Porque Caleb se levanta no meio de todo mundo para defender o lugar. Não é bem assim não. Toda a congregação fica tão abismada com aquilo que querem matá-los, querem apedrejá-los. Simplesmente por causa de um olhar diferente da maioria. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que muitas vezes a sua postura está diferente da maioria e você é tido como louco.
É tratado como alguém que não tem noção, que não tem sentido no que está falando, não tem sentido no que está fazendo, não tem noção do que está acontecendo. Isso não é verdade, a verdade é uma só. Tem pessoas que confiam em Deus indistintamente, independente da situação, independente da adversidade. E tem pessoas que acreditam condicionalmente. Escute, Deus não chamou para você ter uma fé condicional. Deus não chamou você para acreditar pela metade. Deus não chamou você para olhar para Canaã e desacreditar da possibilidade de possuí-la. As promessas do Senhor ainda estão de pé, meu irmão. Aquilo que Ele te prometeu, aquilo que foi profetizado há tanto tempo atrás, só não vai acontecer se você retroceder. Só não vai acontecer se você olhar para a dificuldade e dar mais valor para isso do que olhar para a promessa. Eu desafio você nessa noite a recordar as promessas que o Senhor te fez e entender que aquele que prometeu ainda está vivo para fazer cumprir. E quando nós falamos o tema dessa mensagem, um olhar que muda tudo. O que significa olhar? Olhar significa mirar. Olhar significa dirigir os olhos, observar. Isso significa a palavra olhar. E pensando em tudo isso, em toda essa história que foi lida aqui, realmente os espias, quando chegaram lá, eles olharam tudo aquilo, eles observaram, eles miraram, eles dirigiram os olhos deles. Só que, infelizmente, eles tiveram a capacidade de olhar somente para aquilo que era ruim. Eles tiveram a capacidade de dirigir, de foco ali, de mirar em coisas que não iriam edificar. Preste bem atenção em algo que eu quero te dizer. Um olhar indiferente pode se tornar um eterno adeus. Sabe por quê? Porque Deus ele quer te mostrar muitas coisas. Mas se houver indiferença em você, o que é uma indiferença? O contrário do amor. Se não houver amor dentro de você, simplesmente, sabe o que vai acontecer? A indiferença ela vai tomar conta. Tem muitas pessoas que elas têm um olhar indiferente. Elas olham para algumas pessoas, elas olham para alguns lugares e elas são indiferentes. Muitas das vezes nem conhece, nem sabe se há uma palavra por detrás daquilo. E simplesmente ela olha, ela é indiferente àquilo e isso pode se transformar num eterno adeus. Adeus a quê? Adeus à promessa. Verdade. Adeus aos propósitos. Adeus à convicção de que Deus queria colocar dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque os espias eles chegaram com esses relatórios. E o incrível, quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Eles até foram lá, eles até espiaram, mas aquilo ali passou a não ser deles. Por quê? Porque com o relatório deles, eles acabaram de dar um eterno adeus. Eles disseram adeus promessa, adeus Canaã. Eles olharam, gente, eles viram que os frutos eram ótimos, eram maravilhosos. A Bíblia ela vai mencionar, eram diferentes os frutos que haviam naquela terra, grandes. Mas eles tiveram a capacidade de ter um olhar indiferente. Cuidado. Cuidado se o teu olhar não está indiferente. Tem coisas que Deus quer te mostrar, mas isso já formou na tua mente que é assim mesmo. Então deixa pra lá, começa a observar, começa a trazer os seus olhos para a direção certa. Começa a focar naquilo que Deus quer que você foque. Senão você vai estar correndo o risco de dar um eterno adeus para aquilo que Deus quer que você um dia desfrute. Isso é tão sério, porque nós estamos falando desse tema hoje. Não é uma coisa qualquer, mas é proposital, porque todo mundo está passando pela mesma situação. Só que quando você encontra pessoas que elas olham para esse problema, elas não se abalam. É fantástico você caminhar do lado de pessoas que elas têm uma fé inabalável. A casa está caindo, o recurso está acabando, a saúde está se esvairindo, mas elas não retrocedem, elas não arredam o pé 1 centímetro daquilo que elas confessaram um dia. Muitas pessoas já falaram que creem em Jesus, muitas pessoas falaram que amam o Senhor, mas quando as coisas apertam, elas não suportam, elas sucumbem dentro delas mesmas e não dão conta de prosseguir. Eu quero abrir os seus olhos, querido. Se você parar para ver o texto, como eu falei, você percebe do capítulo, versículo 30 a seguir, Caleb faz uma interlocução interrompendo, dando um basta, falando, não, vamos lá e possuamos a terra. Vamos conquistar a terra. Eu vou ler para a gente contextualizar aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Meu irmão, ele não anulou a existência dos gigantes.
Ele não disse que era mentira, que os gigantes não existiam. Ele não disse que as dificuldades não existiam. Mas ele não olhou para a dificuldade. Ele falou, a terra é nossa, a promessa é nossa. Custe o que custar. Haja o que houver. Tem até uma música. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo. Ah, mas está morrendo muita gente, meu irmão. Bendito é o nome do Senhor. Jó falou. Jó viveu perdas e mais perdas. E no final ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Nu eu vim para o mundo e nu eu volto para Ele. A capacidade, nós sentimos muito por quem perde pessoas. Nós temos um carinho, um respeito por aqueles que estão enlutados. Mas nós não podemos olhar para essas coisas e deixar que a nossa fé se abale. Um olhar muda tudo. Um olhar que muda tudo. Do 30 para frente, Caleb se levanta e começa a exortar o povo. O nível de condição mental daquelas pessoas, elas ficaram tão abismadas com as palavras de Caleb que quiseram matá-lo, só porque o olhar era diferente. Sabe quando você olha para uma situação e você fala, Deus tem uma solução, e todo mundo fala assim, não tem jeito, vamos parar, fecha, não tem jeito. E na verdade as pessoas elas são mais propensas a correrem das dificuldades do que enfrentá-las. Todo ser humano tem uma série de dificuldade de enfrentar as adversidades. Mas eu louvo a Deus, porque nas terças-feiras, nos nossos cultos, voando como águia, a palavra que Deus tem nos dado é para avanço, para frente. Mas está difícil, vai para frente. Está dolorido, vai para frente. Está pesado, vai para frente. Sabe por quê? Porque nós não estamos servindo a homens. Nós não estamos servindo a nenhuma instituição. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você no Instagram, você no Facebook, você precisa decidir nessa noite. O olhar que você está tendo sobre a situação que estamos vivendo, o olhar para a sua vida financeira, o olhar para a sua vida de saúde, para a sua vida familiar, qual é o olhar que você está tendo? Ai, está tudo ruim, está tudo difícil, para mim é tudo mais difícil. Eu perdi a conta, pastora, quantas pessoas na caminhada nós já encontramos com esse diagnóstico. Ai, para mim é tudo mais difícil, para mim é tudo mais complicado. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus essa mentalidade. Isso é uma mentalidade escravizada, que foi condicionada pelo inimigo. Mas nessa noite eu quero profetizar que está caindo por terra toda a mente escrava, todo sentimento escravizado. Estes homens estavam experimentando a liberdade e não estavam satisfeitos. Esses homens estavam experimentando uma liberdade que eles nunca, talvez, tiveram experimentado de tamanha intensidade, da provisão. Eles já foram livres, mas viraram escravos. Gerações estavam acontecendo ali. E o mais louco, sabe qual é? Que 2 homens tiveram um olhar que mudou tudo. Esse olhar que mudou tudo, sabe o que é interessante? Porque não importa o que estão olhando à sua volta, não importa o diagnóstico que todo mundo está dando. A gente encontra pessoas falando que o ano já acabou. Isso é mentira, isso não é verdade, meu irmão. O ano não acabou, nós temos ainda coisas para fazer. Eu não sei se você sabe, mas enquanto nós estamos nessa transmissão, tem pessoas em outros lugares do mundo vivendo as suas vidas. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, ou de 500, sei lá quantos são exatamente, mas são muitos municípios. E esses municípios, muitos deles estão vivendo uma vida normal. É para a gente fazer a mesma coisa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que você precisa entender que o nosso olhar pode mudar toda uma realidade. O nosso olhar pode mudar todo um cenário. Não importa como foi o seu dia, o importante é como ele vai terminar. Ele está terminando na presença de Deus. Não importa quais foram os levantes, as calúnias, as difamações, as dificuldades, as lutas. Olha para a cruz, meu irmão. Quando você olha para a cruz, todo argumento cai. Toda a justificativa cai. Ah, mas eu não gosto, eu não quero. Meu irmão, nós não estamos aqui para gostar ou para querer. Nós estamos aqui para adorar, para servir, para glorificar o nome de Jesus. Por isso que eu falo para você, nós não podemos abrir mão de ter um olhar diferente. Por mais que não seja fácil, nós não fomos ensinados. Mas você pode receber de Deus hoje um olhar diferente para os seus olhos. Uma visão mais clara, uma visão mais nítida, uma visão de capacidade. Eu quero declarar. Isso é verdade, queridos. Enquanto tem pessoas chorando, tem pessoas vendendo lenço, parece um extremismo, mas sabe o que é isso? É a capacidade de olhar oportunidades. A capacidade de olhar oportunidades aonde todo mundo vê problema. Eu quero profetizar que vão surgir soluções extraordinárias através da sua vida. Você vai ter soluções para a sua família, você vai ter soluções para o seu casamento, você vai ter soluções para o seu convívio familiar, você vai ter soluções no seu trabalho, você não vai ficar inerte a essas questões. O seu olhar já está mudando no nome de Jesus. Eu quero até fazer uma dinâmica aqui, pedir para o pastor Paulo. Pastor Paulo, olha aqui nos meus olhos. Eu estou olhando nos olhos do pastor Paulo, e o pastor Paulo está olhando nos meus olhos. Agora eu quero te dizer uma coisa. Amar não é olhar um no olho do outro. Amar, agora vamos virar para lá, pastor Paulo, é os dois olhar na mesma direção.
Isso é o amor. É você entender que se você olhar na mesma direção, você vai amar. Por que amar não é olhar um no olho do outro? Porque muitas das vezes você não vai poder olhar nos olhos de Jesus. Você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir olhar Jesus face a face nos olhos dele. Mas você pode amar olhando para a mesma direção que Jesus anda. Aleluia. Olhando para o mesmo lugar que Deus olha. Isso sim é o verdadeiro amor. De um olhar que vai fazer toda a diferença. Olhe para onde Deus está olhando. O incrível é que Deus já falou, vou eu tirar vocês do Egito, vou eu levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Os espias só iam testificar, porque a notícia já tinha chego. Deus, ele já tinha uma direção, era só todos olhar na mesma direção. Só que muitas das vezes você fica, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Para de querer ver Deus e começa a olhar para onde ele quer que você vá. Para de querer, sabe por quê? Porque Deus, ele não vai descer aqui para você olhar para ele. A gente não pode ver o Senhor. Mas nós podemos olhar para a mesma direção que ele quer que eu e você seja guiado. Que ele quer que eu e você caminhe. Há uma direção, há um norte. Você não está perdido. Deus já tinha falado, vou eu mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. A terra é boa. Deus já tinha dito para eles. Quando os espias foram enviados, era só ir lá para testificar e dizer, realmente, vamos olhar para a mesma direção que Deus está olhando, porque o que ele disse é verdade, a terra é boa. Não, eles preferiram trazer um relatório terrível. Sabe por quê? Porque de repente queria a vida inteira testificar que Deus existe olhando para os olhos do Senhor, mas se esqueceram de olhar para a direção que Deus estava olhando. Quando eu e você, quando a igreja começa a olhar na mesma direção, isso significa que nós temos um alvo, nós vamos alcançar, nós vamos atingir. Então guarde isso no teu coração. Amar não é olhar um no olho do outro. Amar é olhar os dois juntos na mesma direção. Que o olhar do Pai e o seu olhar esteja alinhado para a direção que ele tem. Se ele está te dizendo que ele tem uma terra prometida, ele tem. Aleluia. Se ele está te dizendo que ele tem promessas para você, ele tem. Verdade. Se ele está te dizendo que isso é temporário, vai passar, ele sabe o que ele está falando. Começa a olhar para onde Deus olha. Siga a direção do Pai. Não seja alguém que ouça uma notícia ruim e comece agora a transformar a sua visão. Não faça isso. Olhe para onde ele quer que tu olhe. Quantas vezes Deus, ele usa pessoas para falar com você, estou eu te guiando. Quantas vezes Deus fala, filho, eu quero que você ande pelo caminho estreito. Quantas vezes você ouve o Senhor falar, filho, não temas, eu estou contigo, agindo eu, quem impedirá? Quantas vezes eu e você ouvimos tantas direções da parte de Deus? Ele é Pai, ele dá direção. Olha para onde ele está olhando e saiba que você vai viver aquilo que ele já planejou há muito tempo para mim e para você. Aleluia. Mas sabe qual que é a grande dificuldade? Quem olha para fora simplesmente sonha. Mas quem consegue olhar para dentro acorda. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Isso é forte, hein? Ele quer que eu e você pare de olhar para fora e viver sonhando. Ele quer que eu e você olhe para dentro. E agora a gente comece a acordar, comece a viver aquilo que ele tem para mim e para você. Isso é muito forte, isso é uma coisa que se nós não vigiarmos a gente não vai parar. Sabe por quê? Porque nós somos condicionados a manter uma vida normal, meu irmão. Nós não fomos chamados para sermos normais. Eu quero dizer para você que está aí, se essa palavra está falando com você, compartilha, meu irmão. Deus quer falar com alguém hoje. Eu estou sentindo que Deus quer despertar pessoas hoje. Deus quer fazer pessoas acordarem para ver o que elas estão olhando. Está olhando para onde, meu irmão? Está olhando para o problema. Até quando? Vai ficar remoendo o mesmo assunto, a mesma história? Até quando vai ficar olhando para a dor? Até quando vai ficar olhando para o luto? Até quando vai ficar olhando para a adversidade? Nós precisamos tomar uma decisão, queridos. E eu acho incrível, quando você vai debruçando sobre a palavra, você vai encontrar continuação. E essa decisão desses dois homens, Josué e Caleb, eles tomaram uma decisão de ter um olhar diferente. O olhar diferente deles mudou tudo. Não mudou alguma coisa, mudou tudo. Simplesmente, sabe por quê? Se você parar para acompanhar capítulo 14, chega uma hora que Deus fica tão indignado. Indignado com o quê? Não é por causa da murmuração, meu irmão. A gente fala muito da murmuração. A murmuração é um dos problemas. Mas o que mais aborreceu a Deus foi a incredulidade.
É eu querer dar e o povo falar que Deus não vai dar. É Deus querer fazer e o povo falar, Ele não vai fazer. É Deus querer curar, não, Deus não vai curar. Deus parece que ficou revoltado com isso. Ele ficou indignado, a tal ponto que ele falou, Moisés, é o seguinte, vou dar nas minhas palavras, tá? Leia depois capítulo 13, vai pro 14, as palavras é a seguinte, ele falou assim, ó, homens de 20 anos para cima, pode ter certeza de uma coisa, seus ossos serão sepultados no deserto. Sabe por quê? Porque viu, mas não creu. Volta para Tomé. Bem-aventurado os que creram sem ver. A gente começa a entender que o olhar, meu irmão, muda tudo, porque você olha para esse caos de coronavírus, você olha para esse caos da saúde e você encontra em Deus, eu vou buscar mais, você encontra em Deus uma atitude para você tomar. Não adianta se alimentar de noticiário, não adianta se alimentar de WhatsApp, não adianta se alimentar de Facebook, você precisa entender que Deus está fazendo você olhar para o lugar correto, o seu olhar precisa ser transformado, a capacidade de olhar alguém doente, entender que Deus é o nosso remédio. A Bíblia diz que Ele é Jeová Rafá, por Ele estar neste lugar, está dentro de nós, dando a oportunidade de você verbalizar o que você vê. Sabe quando Ele falou para Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara. Nós precisamos entender e olhar com clareza, não para aquilo que está acontecendo, mas para aquilo que Deus está fazendo. Ao invés de olhar para a morte, olha para a vida. Ao invés de olhar para a dor, olha para a oportunidade. Ao invés de olhar para a dificuldade, olha para as oportunidades que Deus está criando nesse cenário de caos. Eu louvo a Deus porque há pessoas recebendo propostas de emprego, meu irmão, num cenário adverso. Porque Deus é aquele que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa foi uma palavra que eu ouvi há muitos anos atrás, eu nunca mais me esqueci. É um tempo de nossos olhos serem transformados. A Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mateus capítulo 6, está escrito isso. Eu pergunto para você, os seus olhos estão onde? Seu coração está onde, meu irmão? Está na dor? Está no luto? Está no problema? Está na dificuldade? Aí porque não tem, porque vai faltar? Meu irmão, desperta! Desperta e toma uma posição para a tua vida. Dá um rumo para a tua história. Não espere que ninguém levante por você e comece a viver a tua vida. Ou você decide hoje olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Ou você vai passar pela história. Esse povo aqui ó, passou pela história. Nós falamos deles. Mas eles não são mais relevantes. Sabe por quê? Porque eles ficaram no passado. Os ossos deles foram enterrados no deserto. Os homens que nós falamos tão eloquentemente, o próprio Moisés, sabe por quê? Porque a ordenança era uma. Moisés fala com a rocha. Moisés vai lá e fere a rocha. Deus mais uma vez fica indignado, sabe por quê? Moisés olhou para a ingratidão do povo, para a rebelião do povo. Ele não olhou para o Deus que estava conduzindo ele. Você não pode olhar para onde não é para olhar, queridos. Você não tem tempo para perder com coisa pequena. Nós não temos tempo para perder com coisa pequena. Você precisa olhar para aquilo que está acontecendo aqui, ó. É tempo de elevar o nível. Você quer voar como uma águia? Entenda que o seu olhar muda tudo. Não muda só algumas coisas. Está difícil a situação aí? Você muda o seu olhar. Olha para as oportunidades. Olha para as portas que estão se abrindo. Eu quero profetizar isso, queridos. É um tempo de portas abertas. Mas pastor, tá maluco? Eu estou profetizando pela fé. Não é na carne, mas é pela fé. Tempo de portas abertas, tempo de convites, tempo de situações tremendas para acontecerem. Sabe por quê? Porque é chegado o tempo de Deus, Senhor, das nossas vidas. É ter chegado o tempo de Deus para que nós possamos manifestar. Para você manifestar, Deus não vai fazer isso sem que haja uma condição. A condição é essa, dons, milagres, maravilhas. Só que a igreja precisa entender que como igreja, ela não olha para o problema, irmão, sem pensar em Deus e pensar numa solução. Ai, Senhor, só Jesus na causa. É uma frase muito cômica e muito engraçada que todo mundo usa. Mas eu quero te dizer, Jesus ele entra em causas impossíveis. Mas a causa possível, cadê que você está olhando? Aquilo que está ao seu acesso de resolver. Aquilo que está ao seu acesso de solucionar. Entenda de uma vez por todas. A herança é para os filhos. A herança é para os filhos. Se você não entender que o seu olhar determina o que você vai conquistar, como você vê, como você interpreta uma situação, meu irmão, define qual é a continuação. Anote isso que é importante. A forma como você interpreta uma situação definirá qual é a continuação. Qual é a continuação da tua história? Qual é a continuação da tua vida? Você continuar se queixando dos mesmos problemas? Ou você olhar para si e falar, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou buscar em Deus a forma de resolver isso. Eu vou aperfeiçoar alguma coisa. Eu vou estudar, eu vou buscar de alguma forma um crescimento. Não se limite a esse tempo presente. Não planeje a sua vida só para 2020. Você tem uma vida para viver, queridos. O ano não acabou e Deus está desejoso de nos surpreender. Eu creio nisso.
em nome de Jesus. E como era difícil aquele tempo, né? Deus ele fazia tanto pelo povo de Israel. Deus tirou com um braço forte, Deus colocou Faraó, seus carros e cavaleiros, sabe, naquele mar para morrer afogado. O Senhor fez eles passar em pés enxutos. Deus ele derramava pão, era carne. Deus não deixou as sandálias se desgastarem. E quando manda os espias ir lá, através de Moisés, para espiar a terra, que eles estavam prontos ali para poder adquirir, o que acontece? O povo simplesmente é muito fácil de esquecer tudo isso. E trazendo para os nossos dias atuais, muitas pessoas estão falando, nossa, a partir de agora, de tudo isso que está acontecendo, nunca mais eu vou olhar igual. Mas sabe o que o ser humano tem a tendência de esquecer muito rápido? Verdade. Ah, passou, ninguém mais vai lembrar que teve pandemia, ninguém mais vai lembrar dos tempos difíceis que viveu. E aí as pessoas vão vivendo como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sair melhor de toda essa situação, porque livramento Deus está te dando, a mão dele está estendida sobre a tua vida, ele tem cuidado de você. E você tem a tendência, se você não vigiar, de passar tudo isso e você se esquecer que Deus olha. O que está acontecendo hoje com muitas pessoas? Está igual aquele povo no Egito. Amados, o povo chegou a trazer uma ideia. Olha, quando eu leio isso, há uma indignação no meu coração. E eu vejo como Deus ele é bom, como Deus ele é paciente, é longânimo. Porque o povo viu ali os espias quando chegaram e começaram a dizer o quê? Não, nós não queremos, estamos com medo, porque lá tem gigantes, lá é muito perigoso. O povo teve a capacidade de querer um líder para voltar para o Egito. Quantas pessoas estão na caminhada para Canaã, mas não tira os olhos do Egito? Deixa eu fazer mais uma dinâmica. Por exemplo, faz de conta que eu estou andando, certo? Mas eu estou olhando para trás. O que vai acontecer comigo? Vai bater. Eu vou bater, amados. Eu não vou conseguir prosseguir. Para de olhar para trás e começa a dirigir o teu olhar para frente, naquilo que Deus quer te mostrar. Tudo que você sabe até hoje te fez chegar até aqui, mas o que você ainda vai chegar lá, você ainda precisa saber. Tem coisas que Deus quer trazer para o teu coração. Olha para frente. Para de guerrear contra Deus. Para de achar que o Egito é o teu lugar. Aleluia. Deus tem uma Canaã desejada para você. E sabe qual é mais incrível, pastor Paulo? Que no momento em que eles fazem isso, vamos ali agora pegar um líder e voltar para o Egito, né? E eles veem que aquilo não dá certo. Aí Deus, né, é amor, mas também é fogo consumidor. O Deus que nós servimos, ele não é um Deus que simplesmente vai passar a mão no erro de todo mundo e fica tudo bem por aí. Então Deus decide uma coisa, então já que é assim, não vai entrar mais esse povo na terra prometida. Amados, aí daqui a pouco o próprio povo que não queria entrar começa, não é possível, nos trouxe até aqui, agora não vai nos deixar entrar. Gente, eu fico pensando como Deus é amoroso, como Deus é soberano. E aí Deus teve misericórdia de todos? Não. Porque aqueles que simplesmente começaram ali a aborrecer o coração de Deus por causa de um olhar indiferente, deu um perpétuo a Deus. Sabe para onde? Para a promessa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que nem todos entraram, mas Josué e Caleb, eles foram os escolhidos. Por quê? Porque o olhar deles foi um olhar diferente, foi um olhar para dentro. Eles acordaram, eles falaram assim, o que é aquele gigante? Nós vamos conseguir, nós vamos lá, nós vamos vencer. Um olhar diferente vai fazer toda a diferença. Não é um olhar indiferente, é um olhar diferente. Olhar para aquilo que Deus olha, seguir aquilo que Deus segue. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora a pergunta que não quer calar. Para onde você está olhando? Você acha que a tua vida está nas mãos de quem? Do presidente da República? Você acha que a tua vida está na mão de quem? Dos governadores, dos prefeitos? De quem você acha que está a tua vida? Aleluia. Porque a minha vida, ela está nas mãos do meu Deus. Sabe por quê? Porque eu decidi viver o futuro que Ele tem para mim. Então eu tenho plena convicção. Eu vou continuar olhando para onde Ele está olhando. Sabe o que está acontecendo, amados? Deus é aquele que quer promover a sua vida. Ele quer te fazer andar em lugares altos. Aleluia. Seja como a águia, tenha uma visão nítida. Para de enxergar tudo embaçado. Essa não é a vontade de Deus para você. Vai rumo à promessa e à direção do Pai. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos cariocas ali, a Geisa, o Mateus. E a gente está falando de uma situação, queridos, que o olhar muda tudo.
não é algumas coisas, muda tudo. Quando nós tomamos uma posição de olhar diferente para a situação, você se diferencia da grande maioria. Josué e Caleb, eles estavam distintos diante de todo o povo. Quando a pastora falava de que o povo estava tão assim, atordoado, que o mesmo que dizia que não queria entrar, falou assim, ó, vamos levantar um comandante, aqui no capítulo 14, no verso 4, vamos levantar um comandante e nos conduzir de volta. Por isso que ela falou que passando essa pandemia, a probabilidade de nosso olhar não mudar coisa nenhuma é muito grande. Todo mundo diz romanticamente, não, ninguém vai ser mais o mesmo. Todo mundo saudosista, todo mundo, sabe, quebrantado, superficialmente. Mas eu quero te falar que por dentro, queridos, esse povo viu cair maná do céu. Esse povo viu Deus fazer milagres. E mesmo assim não foi suficiente. A indignação de Deus não é porque era um povo que estava em dúvida se Deus era Deus. Era um povo que sabia, conhecia história, experimentaram. E quando ele fala que de tal geração para frente, elimina... Ou seja, ele passou o rodo, popularmente dizendo, meus amigos carioca, ele liquidou essa galera, por quê? Porque ele não queria contaminar os que estavam presentes. Mas mesmo assim, já havia se estabelecido um plantio. Esse olhar contaminado. O texto vai dizer, se você continuar em Números, você vai encontrar um povo extremamente difícil. Deus fala, não faz através de Moisés, o povo vai lá e faz. Deus fala através de Moisés, não vá. Esse povo vai lá e vai. Sabe por quê? Simplesmente pela obstinação de desagradar a Deus e agradar a si mesmo. O seu olhar, quando você está insistindo em fazer a sua vontade, você corre um sério risco de arcar com as consequências sozinhos. Isso é muito sério. Enquanto você insistir em olhar do seu jeito para tudo e para todos, você está fadado a colher as consequências sozinho. Não dá para chamar Deus, não dá para recorrer a Deus. Você vai ter que pagar o preço sozinho, meu irmão. E esse preço é muito caro. O preço da desobediência é muito caro. Josué e Caleb, eles foram adiante. A Bíblia fala que eles foram batalhando e pelejando e vencendo, esforçando-se. O olhar diferente muda tudo quando você se esforça. Um olhar diferente muda tudo quando você está disposto a guerrear. Irmãos, não é tempo de você ficar guardado, refrigerado, deitado eternamente. Ou você se levanta em Deus para guerrear suas guerras e parar de terceirizar, parar de transferir. Não é pecado pedir oração, mas o desafio e o grande problema é o condicionamento que nós estamos vivendo de transferência de responsabilidade. Ou nós assumimos a responsabilidade da vida que nós vivemos, ou a gente vai continuar acusando A, acusando B, acusando C. O seu olhar, o meu olhar, vai ter a capacidade de mudar tudo se nós decidirmos de uma vez por todas fazer o que precisa ser feito. Tomar uma decisão custa um preço e é possível ser pago. Jesus fez o mais difícil. Aquilo que está acessível, nós devemos tomar uma posição. Eu quero ler um texto em Lucas capítulo 11. Abra comigo, por favor, sua Bíblia aí. Lucas capítulo 11. Se Deus está falando contigo aí, compartilha, meu irmão. Compartilha, para que essa palavra alcance outras pessoas. Nós não podemos nos limitar no nosso mundinho, no nosso quadradinho, no mundo evangélico, no mundo gospel. Manda para quem você conhece, compartilha, que isso alcance pessoas, que alcance vidas e que o nome de Jesus seja glorificado. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 34, a Bíblia diz de forma muito expressiva, Jesus falando sobre uma parábola da candeia, diz assim, ó, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Sabe o que é isso? Que é muito mais fácil nós olharmos para tudo de forma negativa e dizer que não é possível, que não dá, que não tem como, do que nós olharmos e falar, peraí, é uma oportunidade. É uma oportunidade de manifestar um milagre. É uma oportunidade de vivermos uma provisão. É uma oportunidade de testemunharmos os feitos do Senhor. Por isso que eu digo e reafirmo, meu irmão, se os teus olhos forem ruins, está escrito, o teu corpo vai estar em trevas. Agora, se os teus olhos forem bons, você vai olhar para essa pandemia e falar, eu estou vivendo debaixo do tempo do Senhor. Eu costumo dizer, é uma verdade, que ninguém vai às vésperas para a glória. Ninguém é recolhido antes da hora. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu endereço, Ele conhece o teu sobrenome, Ele conhece a tua realidade. Queridos, ninguém quer perder ninguém, mas aprove o Senhor recolher. Quer mais coisa injusta aos olhos humanos para nós do que Moisés conduzir todo esse povo e no final não conseguir herdar a terra? Mas Deus é injusto? Não, Deus é justo juiz.
E quando Deus fala, está falado, meu irmão. Se Ele está falando com você, muda a tua visão, muda o teu olhar, para de murmurar, para de reclamar, para de esbravejar a tua insatisfação, para de vomitar na rede social, para de gastar tempo com aquilo que não é para gastar, meu irmão. Procura a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procura investir naquilo que Deus está investindo, vidas. Meu irmão, você está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o teu chamado, toma cuidado, você não tem 2 vidas para viver, ou você vive agora, ou vai ser tarde demais. Que o Senhor tenha misericórdia, que nenhum de nós se perca por essa enfermidade, mas eu quero te dizer uma coisa, que ninguém está imune, queridos, todo mundo está no mesmo barco. A nossa oração é que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, mas principalmente que Ele mude o teu olhar, porque o nosso olhar ele tem mudado. Ele tem gerado em nós esperança, gerado em nós expectativa. Nós estamos nos reinventando a cada dia, queridos. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ser pastor, ser missionário? Você acha que é fácil implantar um trabalho na África? Não é tão simples não, meu irmão. Exige uma disposição que não é normal para a grande maioria. Olhar para um cenário que é difícil. Muitas pessoas conhecem o território da África, mas poucas estão desenvolvendo um trabalho, estão trabalhando pela causa. Eu quero dizer uma coisa para você, a terra não é tão fácil como parece, mas para nós, o nosso olhar é o seguinte, é uma terra que Deus vai levantar os novos Josés, os novos Daniéis, jovens cheios do Espírito Santo, pessoas ousadas em Deus que vão fazer a diferença na sua geração e na sua cidade, no seu país. É isso que nós cremos. E em nome de Jesus, a quem servimos e a quem cremos, o nosso desejo, amados, é que de verdade essa palavra ela venha transformar a tua vida. Existem palavras que nós chamamos elas de palavra rema, ou seja, é uma palavra que traz um conselho, uma palavra que traz realmente uma Aleluia. revelação que vem do coração de Deus. Que essa palavra ela venha transformar a tua história e te fazer olhar para aquilo que Deus está olhando. Nós vamos encerrar nesse tempo, mas nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos pedir ao Senhor que você possa olhar com os olhos de Jesus. Olhe para a mesma direção que Ele. Viva o que Ele quer que você viva. Começa a entender, grandes coisas vão acontecer. Tudo isso vai depender de onde você está olhando. Tudo isso vai depender aonde que você está dirigindo os teus olhos, aonde você está mirando, aonde você está focando. Um conselho nós queremos deixar para você. Foque sempre na direção que Deus já deu para você. Siga em frente, não recua, não desiste. Ei, ainda há um lugar desejado e esperado que o Senhor preparou para mim e para você. Este lugar é as promessas dele. Deus Ele tem uma vai Canaã. fazer você viver. E a Canaã que eu e você tanto busca, ela não está fora, ela está dentro. Aleluia. Você precisa derrubar as fortalezas que estão dentro de você. Derruba esses muros. Comece a cantar. Comece a tocar ali as trombetas. Comece a declarar que o teu Redentor vive e reina para todo sempre. É isso que Deus ele quer que você viva. Seja cada vez mais para a glória de Deus aquilo que Ele quer que você seja. Olhe para onde Ele está olhando. Eu queria que você aí mesmo na tua casa fechasse os teus olhos. Nós vamos orar pela tua vida. E o nosso desejo é que os teus olhos venham olhar para a mesma direção que Deus está olhando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Te louvando por essa noite, Pai, voando como águias, nossos olhos estão sendo trabalhados, a nossa mente está sendo trabalhada, nosso coração está sendo lapidado, Senhor. Toda dureza, toda pedra que vinha, Pai, travando a nossa vida espiritual, toda dureza dentro da nossa visão, toda incapacidade de reconhecer, Pai, a visão turva, a incapacidade de reconhecer as más escolhas, Pai, nós queremos declarar que não vai prosseguir na nossa vida. Um olhar pode mudar tudo, Pai, um olhar que muda tudo. Nós declaramos que nossos olhos já estão transformados, nós estamos preparados para olhar diferente, para ver em problemas oportunidades. Nós estamos preparados, Senhor, para tomar decisões. Jesus declarou que nós somos a luz do mundo, sal da terra, Pai. Nos faz ser, Pai, trabalhadores na tua seara, nos faz viver o nosso chamado. Nós declaramos que nós não queremos olhar para o lado errado, nós não queremos nos envolver com coisas paralelas, Pai. Nós queremos dedicar a nossa vida ao autor e consumador da nossa fé, Pai querido. Nós colocamos a vida, a família de cada um que está cultuando ao Senhor nessa noite junto conosco, declarando a tua verdade, Senhor. Tu é aquele que sonda os nossos
corações. Vê se há algum caminho mau, Senhor. Leva-nos pelo caminho da justiça, Pai. Aperfeiçoa-nos, que os nossos olhos sejam limpos, que sejam esclarecidos, que nós possamos desenvolver a mesma visão de Josué e Caleb, os únicos que herdaram a terra, Senhor. Nós declaramos que nós não vamos morrer no deserto, nós não vamos morrer no Egito, nós estamos caminhando, Senhor, rumo a Canaã. A Canaã tão desejada, como foi dito pela pastora, não está fora, mas está dentro, Pai. Não é uma Canaã geográfica, não é o Nordeste, não é o Sudeste, não é o Centro-Oeste, não é a Europa, não é a África, é dentro de nós, um lugar que mana leite e mel, um lugar que é a paz, onde o Espírito de Deus está. Pai, eu declaro, Senhor, que a Tua presença, ela vale mais nas nossas vidas. Eu confio em Ti, nós confiamos em Ti e depositamos cada um dos nossos irmãos, a oração de cada um, Pai, nós concordamos e colocamos diante do Senhor, para que o Senhor responda, Pai, e honre a nossa fé. Tudo que fizemos hoje é por fé, Senhor, profetizando um novo tempo. Pai, pós-pandemia, uma nova igreja. Pós-pandemia, pessoas restauradas. Pós-pandemia, pessoas avivadas. Que o verdadeiro amor repouse sobre as nossas vidas. E que o amor, Pai, não permita mais que o medo encontre espaço nos nossos corações. Toda incredulidade, nós lançamos fora, Senhor. Todo discurso farisaico, todo discurso evangeliquez, todo discurso, Pai, gospel, nós lançamos fora do nosso meio, Pai. Declaramos que nós somos filhos de Deus. Os pequenos cristos, Pai, levanta os pequenos cristos para dar continuidade àquilo que o Senhor começou, Pai. Nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade, com alegria, com disposição e com temor em nossos corações. Nós te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero reforçar, meu irmão, mais uma coisa, antes de nós encerrarmos totalmente. Como você interpreta uma situação, definirá a continuação. Então, não sei qual é a tua situação atual, mas a forma de você interpretar vai definir a sua continuidade. Se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal. Se você perece ou se você avança. Nós profetizamos que você vai avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser cravada no seu coração. Não esqueça, queridos, o Senhor é testemunha que Ele falou com você hoje. Ele te alertou, Ele te orientou, Ele está dizendo, meu filho, aperfeiçoa, limpa essas lentes aí, lava com sabão, tira todo esse embaçado, tira essas coisas que não fazem mais sentido e olha para a promessa. A promessa está de pé, Geisa. A promessa está de pé, Lucenaldo. A promessa está de pé, Priscila. A promessa está de pé, meus irmãos. A promessa está de pé, Patrícia, Cláudio, Valine, Carlinhos, Lu, todo mundo aí. Irmã Maria, a promessa está de pé, Lucicleia, a promessa está de pé, Marlene. A promessa do Senhor continua de pé. Se agarra nela e anda por fé e não por vista. E você vai ver Deus honrando a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Estamos muito felizes. Queremos dar aqui alguns anúncios. Começamos ontem mais uma turma online. Se você ainda quer entrar, dá tempo. Amanhã é a segunda aula, toda segunda e quarta-feira às 20 horas. Nós estamos tendo nossos cursos online, um aconselhamento de cura interior, libertação. Temos também sexualidade, mulheres sarados para amar. Nós temos muitos cursos, muitas coisas para compartilhar com você, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Entre em contato. As aulas, elas acontecem com videoaula conosco aqui, junto com você, interagindo. Se você tiver dúvida, você pode tirar. Tem sido assim uma bênção. Nós fechamos ontem à tarde, né, com alunos ali da Suíça, da França, encerramos uma turma e à noite começamos uma nova turma. Nós temos alunos de Goiás, alunos de Brasília. Não fique de fora, venha conosco participar e o Senhor será glorificado. Queremos também compartilhar com você sobre o Projeto Canimambo. Projeto Canimambo, para a glória de Deus, a cada dia mais está crescendo. Aleluia. Nós estamos aí agora com um projeto Semeando Amor, né, através de alimentos ali em Moçambique, Manissa. Nós queremos levar a cesta básica para as famílias ali nesse tempo de coronavírus. A situação está bem precária lá, né? Então, assim, hoje mesmo nós tivemos informação que muitos só estão tendo uma refeição, né? E olha lá. Então, que você possa ser uma resposta. De repente, você quer nos ajudar. Entre em contato conosco, amados. R$57 a gente consegue comprar uma cesta básica para as famílias lá. Que você possa ser resposta mesmo. Em nome de Jesus. Sabe, para aquele povo que Deus tanto ama, que são os nossos irmãos. E para a glória de Deus, o Projeto Canimambo tem sido essa ferramenta do Senhor naquele lugar, né? Nós estamos assistindo as crianças, as famílias. Para a glória de Deus, a construção
construção continua de vento e popa. Não parou, não parou. Não parou, Deus é fiel. Não vai parar, em nome de Jesus. Não vai parar, em nome de Jesus, né? Logo, logo a nossa primeira sala vai estar pronta e nós já vamos dar rumo para a próxima sala e nós temos um olhar que Deus nos direcionou e Deus está olhando para aquele lugar, nós estamos olhando para onde Deus olha e nós cremos que em nome de Jesus todo o projeto vai ficar pronto para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, né, por estarem conosco até agora. E que você guarde isso, você não esqueça, queridos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O homem pode te frustrar, o homem pode te decepcionar, mas aquele que não dorme, que não cochila, que guarda o teu sono, que protege a tua família, que guarda a tua vida, ele não vai deixar você no meio do caminho. Nós oramos agradecidos mesmo de coração. E se você quiser abençoar os projetos, nos procure, né? A maioria já nos conhece, tem nosso contato. Faça contato conosco, não se preocupe com a quantidade. A sua porção, a sua moeda, a sua oferta faz toda a diferença, meu irmão. Tem muita gente envolvida nisso, mas o projeto é grande, a dimensão é grande. Nós queremos fazer o melhor pelos irmãos. Deus abençoe. Nós cremos que o Senhor vai fazer com que o melhor se cumpra para nós. Vou dizer uma coisa para você, abrindo o coração agora. Para nós, Moçambique é a nossa Canaã, mas não é uma Canaã para nós desfrutarmos, mas é para o Senhor debruçar naquele lugar e ser glorificado, para Ele ter prazer naquele povo, ter prazer na adoração daquele povo. Você pode fazer parte. Tem a vaquinha que está aí que a Loscléia colocou. Deus abençoe. Nós amamos a todos vocês, queremos orar pela vida de vocês mais uma vez, despedindo, né? Declarando que o Senhor faça a vontade dEle nas nossas vidas. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças mais uma vez, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu amor. Graças, papá. Canimambo, Chiquembo. Nós agradecemos porque o Senhor nos encontrou, Pai, e tem nos dado dias, Pai, dias maravilhosos. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora, Pai. O nosso coração está em paz. Pai, nós sabemos que é um tempo difícil. Nós oramos por cada família que perdeu um ente querido. Nós oramos por cada família que está debilitada com alguém internado, Pai. Nós profetizamos que o Senhor é Jeová Rafa, cura, Senhor, sara, restaura, transforma, mas principalmente nossos olhares, Senhor. Que nossos olhares nunca mais voltem a olhar para o Egito com prazer, Senhor. Muito menos para o deserto. É para Canaã que nós estamos andando, Pai. Rumo às promessas do Senhor. Eu oro abençoando a cada vida, a cada família, a cada casa. Declarando que os anjos do Senhor façam morada neste lugar. Campem-se ao redor dos teus filhos, Pai. Permaneçam protegendo, livrando e guardando, que os anjos do Senhor cumpram o seu papel, ministra as nossas vidas, Pai, seja no Brasil, fora do Brasil, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, aonde alguém ouvindo essa mensagem, agora ou futura, que o Espírito Santo faça, Pai, o convencimento que só Ele pode fazer. Nós agradecemos, Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, por fé, por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, também não posso deixar de esquecer, sábado, anota aí, galera da mista, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, sábado, às 20 horas, o nosso culto de mulheres, gerando pérolas. Nós vamos ter o nosso culto de mulheres nesse sábado, às 20 horas, online. Convide as amigas, convide aí, porque Deus tem uma palavra específica para cada mulher nesse sábado. Então, 20 horas, sábado, gerando pérolas para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão com o amigo Espírito Santo sejam hoje e para todo sempre com você e toda a sua família. Quem crê nisso, diga amém. Um abraço, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até breve. E quinta-feira, o nosso culto de intercessão e adoração. Isso, quinta-feira. Deus abençoe.